Boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, irmãos, graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui pregando para vocês. Estou mudando de função aqui, né? Muito bem, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade e Ele fala conosco. Vamos orar aqui, que o Senhor fale com a gente essa manhã. Senhor, nosso Deus, obrigado, porque o Senhor separou esse tempo para que estivéssemos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome, em comunhão com nossos irmãos, e que nesse momento, Senhor, se faça presente aqui nessa palavra e que o Senhor fale no coração da Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Vocês estão vendo aí Luiz Augusto, para quem não sabe, sou eu, Guto. Tá? Muito bem. Estou vendo que tem criança aí hoje no templo, não teve cultinho, não tem cultinho hoje, né? Queria fazer aqui uma dinâmica bem rapidinho para integrar as crianças aqui na mensagem de hoje. Peguem um papel aí, crianças presentes, peguem um papel e desenhem uma paisagem bem bonita, a mais bonita que vocês lembrarem aí, que vocês conseguirem imaginar, certo? Se não souber o que é paisagem, pergunta para o papai. Papai, o que é paisagem? Se não souber também, o papai pergunta para a mamãe. Uma professora ou alguém da secretaria ou alguma diaconisa santa pegar papel lá na secretaria e caneta aí, ou lápis para as crianças. E para os adultos não ficarem achando que é só para criança, eu queria pedir também que vocês anotassem um negócio aí. Todo mundo tem papel, não sei se todo mundo tem caneta, se não tiver, usa o celular. Está aí, o pregador deixou usar celular no culto, não conta para o pastor. Você vai escrever a resposta para uma pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Você vai escrever assim, foi hoje de manhã, Deus falou comigo isso. Foi hoje, né? Foi ontem, foi semana passada, foi mês passado, foi ano passado, que é a mesma coisa, né? Mês passado já é ano passado também. Então você vai escrever aí, qual foi a última vez que você ouviu Deus falar? Teve uma irmãzinha que me encontrou ali e falou, você que vai pregar, né? Eu falei, prega rapidinho, pode deixar, viu, irmã? Pode deixar. Garanto para a senhora, foi a Sandra, viu? Mas eu te amo. Não, antes de 4 horas está todo mundo em casa. No que depender de mim aqui, vamos ler, gente. Enquanto vocês respondem aqui, o pessoal da projeção vai colocar para a gente ler o Salmo número 19. Sim, senhora. Eu sei que está brincando, minha irmã. Também estou. Também estou. Falei antes das 4, mas antes das 3 você vai estar em casa. Salmo 19, Hélio. Isso. Salmo 19. Já anotou aí? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar? Anotou, Tiagão? Anotou? Isso aí. Guarda aí, no finalzinho a gente volta nisso. Salmo de Davi ao regente do coral. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som, nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol, e dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu, realiza o seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quero só fazer uma pausa aqui. Parece que ele está mudando de assunto, né?
ele está falando da paisagem, ele está falando da natureza, do sol que nasce num lugar, se põe no outro, e de repente a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das falhas que me são ocultas, livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu redentor. Amém? Amém. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é maravilhosa. Deixa eu explicar para vocês aqui. Bom, vocês sabem já, as crianças se reuniram ali. Vocês sabem já, o livro de Salmos, ele é um livro de orações e de cânticos também. A gente canta várias músicas aqui, né, Anderson? Que são salmos. Várias músicas, são várias canções e orações também, e para momentos diferentes da nossa vida. Tem salmo que é para um momento de aflição, momento de angústia, momento de perseguição, momentos de tristeza, de choro, e tem salmos para momentos de alegria, momentos de exaltação a Deus. Tem salmos que são somente direcionados ao louvor da glória de Deus. Esse salmo é um exemplo disso. O autor ali, Davi, né, ele está exaltando a grandiosidade de Deus. E é legal porque ele vai dizer que em toda a terra existe uma mensagem que é dita. É Deus falando com a gente. Deus falando com a gente através da própria criação. Só que ele fala assim, que é uma fala, é uma mensagem que não tem som, não tem uma linguagem. Não é igual eu falando aqui as palavras para vocês. É uma fala diferente. Só que, ao mesmo tempo, é algo que pode ser ouvido, reconhecido por toda a terra. Aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá na China, lá na Rússia, essa mesma mensagem é dita dia após dia através da própria natureza. Do sol que nasce de um lugar e vai para o outro, do céu, do mar, da montanha. A grandiosidade da natureza fala da glória de Deus. Na verdade, Davi está dizendo para a gente aqui que Deus fala com a gente de duas formas. Deus fala através de tudo aquilo que foi criado. O sol proclama, os céus proclamam a glória de Deus. E ele se faz conhecido ao ser humano, ainda que o ser humano nunca tenha ouvido falar de Deus, ele percebe que há algo grandioso, há algo majestoso nesse mundo. Mas tem uma segunda forma que Deus se revela até nós. Tem uma segunda forma que Deus fala conosco. É quando parece que ele está mudando de assunto aqui no Salmo. É quando ele fala da lei do Senhor. No Antigo Testamento aqui, o povo judeu considerava a lei do Senhor como a própria palavra, a própria Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia ela foi constituída muito tempo depois, foi organizada muito tempo depois desse momento aqui que Davi está escrevendo essa canção. Eu sei que é canção porque está escrito ao regente do coral, então eu sei que é uma canção. Então, quando Davi escreveu isso aqui, a Bíblia que eles tinham, a palavra do Senhor, era a própria lei, aquela lei que Deus deu para Moisés lá no Egito, ficava na Arca da Aliança, aquilo tudo lá, certo?
E na teologia, a gente aprende que isso é a revelação de Deus. E aí a teologia vai chamar de revelação geral, aquela que a gente vê pela natureza, pela criação, e de revelação especial, essa que está contida aqui no livro, que é quando Deus fala na linguagem dos homens. O Deus que fala pela terra, agora ele fala também em palavras, palavras que nós conseguimos ler, que nós conseguimos entender. E isso aqui é muito interessante para mim, eu gosto muito desse salmo, porque é muito bom a gente ver Deus nas nossas andanças por aí. A gente, sei lá, vai ver um pôr do sol numa praia e a gente acha aquilo assim maravilhoso. Nossa, Deus existe. A gente percebe Deus em pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes a gente percebe Deus quando a gente vê um nascimento. A gente fala assim, nossa, parece um milagre, só coisa de Deus mesmo. Só que é importante demais para a gente aqui hoje entender que é fundamental a gente ouvir Deus nessa palavra também, a partir da leitura da palavra. Por quê? Porque por mais majestoso que seja você perceber Deus no dia a dia, olhando para o céu, olhando para o mar, olhando para uma criança brincando, você não consegue ter o discernimento e compreender o seu estado, o nosso estado, e compreender o que Deus fez conosco. Em outras palavras, é como se eu dissesse assim, eu posso estar numa praia e olhar para aquele marzão aberto ali, uma experiência que com certeza todos vocês viveram, e falar assim, nossa, Deus é maravilhoso, pintou esse céu todo aqui, e Deus existe. Mas eu não consigo ter a consciência de que eu sou um pecador olhando para o céu, olhando para esse mar. Eu não consigo discernir o meu próprio estado, certo? É somente a palavra que vai me mostrar o meu estado. É dela que vem a sabedoria e é dela que vem a fé. A gente conhece aquele texto que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, no máximo, eu consigo dizer que existe um Deus, mas eu não consigo concluir que Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Eu preciso ter acesso a essa informação aqui. Então, isso significa que por mais lindas que as coisas nesse mundo sejam, aliás, por mais lindas que as coisas na nossa vida sejam, as coisas têm um grau de importância. Então, a contemplação da natureza tem um certo grau de importância. Mas para você que é casado, aquele momento em que sua esposa entrou na igreja, tocando a marcha nupcial, e que você viu ela com aquela roupa bonita, aquele momento está marcado na sua memória, não está? O meu está, viu? O meu está marcado na memória. Isso é um momento muito especial, tem um grau de importância. A primeira vez que você ouviu o chorinho do seu bebê, tem um grau de importância também, não tem? Você esquece, Dudu? Não dá para esquecer, né? Nasceu ali cheio de sangue, né? Sim, cheio de sangue. Essas coisas que tem dentro do corpo. Nasceu o bebezinho ali, você ouviu o choro pela primeira vez, eu comecei a chorar também, quando meus filhos nasceram. E isso tem um certo grau de importância na nossa história, tem ou não tem? A gente até esquece o que a gente almoçou ontem, mas a gente não esquece esse episódio. Mas, meus irmãos, tem uma história que é a história mais importante da nossa história. Essa história que deveria estar no ranking primeiro aqui das nossas memórias. E essa história está registrada aqui. Eu não consigo conhecer essa história de outra forma. É a história que um ser majestoso, supremo, criou todas as coisas que existem, fez um combinado com a gente descumpriu esse combinado. Ele falou, ó, não come, pode fazer tudo, mas não come essa fruta aqui. A gente foi lá e comeu. A gente estava representado ali em Adão, né? A humanidade estava em Adão.
E aí a gente caiu. E a gente ficou inimigo desse Deus. E a gente tinha esse problema para resolver. O próprio Deus resolveu esse problema para a gente, em Jesus Cristo. É o que a gente chama de redenção. E há ainda uma parte da história que não aconteceu, que é a consumação, é esse futuro, que também está explicado aqui para a gente. Em outras palavras, explicando aqui essa questão de como Deus fala conosco, é como se a revelação geral, aquilo que nossos olhos conseguem perceber sem ninguém explicar para a gente, é como aquele cheiro bom, quando a gente chega na casa da nossa avó, sabe como é que é? Ou na casa da nossa sogra. Vou falar dela, que ela está aqui. Quando a gente chega na casa da sogra e sente aquele cheirinho bom, fala, meu Deus do céu, que bênção. E aí você sente aquele cheiro e você percebe que tem comida, que tem alguma coisa acontecendo ali, tal. E a revelação especial, que é essa aqui, é o próprio bife suculento, dentro da sua boca, você mastigando ele, engolindo, te saciando. Deu água na boca aí, Sandra? Isso é revelação especial. Percebe a diferença? Por uma eu consigo perceber, a outra eu posso viver e faz diferença na minha vida. Bom, explicado isso para vocês, eu queria fazer duas aplicações aqui. Primeiro, tal como o ar que a gente respira, a gente precisa dessa palavra. A gente precisa da Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa amar. É a recomendação que ela própria dá sobre si mesma. A gente precisa amar a lei do Senhor. Como é que a gente ama alguma coisa? Dedicando tempo a ela. Como é que a gente sabe, Enildo, que a gente ama nossa esposa? Nossa namorada. Começamos a namorar. Como é que a gente sabe que a gente está amando ela? Como é que a gente sabe, Bruno, que a gente ama a namorada? Não consegue ficar longe. A gente pensa nela o tempo todo. A gente dedica tempo a ela. A gente quer encontrar ela de manhã, de tarde, de noite. Então, veja, o amor, aquilo que você sente por aquela pessoa amada, ele é um resultado de algo. Ele é resultado do seu amar. Amar é uma ação. Eu sinto amor porque eu amei, é assim que acontece. Você começa a dedicar tempo, você começa a pensar, você começa a conviver, e aí o amor acontece. É assim que as coisas acontecem. Então, se por acaso você está aqui hoje, e você entende que a Bíblia é um livro bacana, mas assim, amar é meio pesado, né? Dedique tempo a ela. Quando eu falo amar, eu não estou falando para amar o papel, o objeto. Não é bem o objeto que é o sagrado. Isso aqui é só papel. Não é isso aqui que é santo. Isso aqui é igual isso aqui. Na verdade, é até mais fino. É até mais frágil. Rasga até com mais facilidade. A gente não tem que amar esse objeto. A gente tem que amar a mensagem que está nele. E tem gente que cria uma espécie de idolatria com a Bíblia. Coloca a Bíblia lá no Salmo 91, né? Na entrada de casa assim, bota o Salmo 91. As crianças não podem nem encostar ali. Que você quer. Meu filho, pelo amor de Deus, não encosta isso não. É pecado. Não pode nem fazer uma fofoca, Bruno, na frente da Bíblia, que é pecado. Ele acha. Então tenham cuidado. Não é para amar o papel. Hoje a Bíblia está no teu celular. Teu celular não se tornou santo por isso. Talvez, muito pelo contrário. Né, Dilma? Talvez tenha coisas no seu celular que você tenha vergonha. Então não é o objeto. É o que está escrito. É a mensagem. Esse objeto não é um amuleto.
Não é porque está aberto lá no Salmo 91 que Deus vai te abençoar. Você precisa ler, você precisa conhecer. Então, quando você for ler, pede iluminação a Deus. Senhor, ilumina aqui a minha mente para eu poder entender o que a tua palavra quer me dizer. E olha, não fica triste, não fica chateado, não fica desmotivado se quando você for ler, você não entender nada. Porque às vezes devoção é tão somente se sentar na presença do Criador. Mesmo que você não esteja entendendo. É o ato. Claro que existem meios, né, de você exercitar isso. Você pode usar um devocional de apoio. É muito difícil ler. Mas tem aí na igreja, acho que não sei se foi a Érica. Foi você, Érica, que falou de manancial hoje? Um monte de manancial que trouxe. Aí a Érica está com um monte de manancial. No início do ano, a Edilma estava com aquele outro lá, Pão Diário. Manancial do ano. Está difícil ler e entender? Pega um devocional, lê junto. Você vai entender um pouco melhor. Mas para mim é complicado, porque aqui no papel, manancial papel, aí tem que levar não mais um livro, mas 2. Você na internet acha devocional também. Pesquisa lá que você acha. Não quer usar devocional porque você leu uma vez e não gostou muito da mensagem? Olha, deixa eu te dar uma outra dica. Provérbios tem 31 capítulos. Lê um por dia. Vai se dedicando a essa palavra. Eu estou vendo aqui muita gente que eu conheço há muito tempo, que me viu pequeno, né? Que me viu aqui pequena. 30 anos atrás eu estava chegando aqui na igreja e tem gente que já estava aqui, tem gente que já estava aqui que já era velho. Agora, eu quero dizer para vocês que talvez você seja um crente muito antigo. Talvez você já tenha até lido a Bíblia toda. Talvez você já tenha até lido a Bíblia toda mais de uma vez. Agora, até no início do ano, está meio que uma tirania de ler a Bíblia toda, né? Então, um monte de gente fala, não, tem que ler a Bíblia toda e tal. Talvez você já leu 1, 2, 3 vezes. E talvez você é crente tão antigo que você já nem lê mais. Se acostumou. Talvez você seja um outro tipo de crente. Você seja um crente disciplinado, firme. Faça chuva, faça sol, ele abre lá e lê. Mas talvez, e você conhece seu coração, isso já tenha se tornado mecânico, automático. Você está lendo por uma prática religiosa. Você não está nem prestando atenção no que você está lendo. Essa mensagem não é só para o não crente. Não é só para aquele que não conhece a Bíblia. É para você também. Você que é crente há mais de 30 anos. Você que é um crente disciplinado. A gente vive, a igreja, ela é uma comunidade de gente diferente, né? Em graus de maturidade diferente. E é possível que você se enquadre num desses 2 casos. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia e a experiência cristã como um todo, ela não é igual na escola, igual eu estou com as minhas crianças pequenas e estou revivendo esse momento da vida, né, que você aprende que beabá é Bá. Muito bem, Anderson acertou. Beabá é Bá. E você nunca mais olha para aquele livrinho ali, porque você já aprendeu, agora você vai aprender outras coisas. A experiência cristã não é sobre aprender uma coisa e agora que está aprendido, nunca mais voltar naquilo. Aliás, talvez a experiência cristã seja exatamente sobre isso, sobre voltar, sobre retornar, sobre reconciliar,
sobre redenção, sobre reconciliação com Deus, sobre ressuscitação, sobre renovo. Quantas mensagens vocês já não escutaram sobre todos esses temas? A história mais importante que eu falei, que está registrada aqui, é uma história de retorno. Nós retornarmos para o Pai. É uma história de reconciliação. Às vezes a gente fica, fazendo teologia com música que a gente escuta. E tem muita música boa. Mas tem muita música que não. E às vezes tem música boa, mas que fala de um episódio específico e que você usa aquilo para todos os dias na sua vida. Todos os dias você quer viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Todos os dias. Mas o chamado que esse livro tem para nós é um chamado de retorno. Não que seja algo velho, mas é algo fundamental. É algo basilar. Reconciliação, resgate, reforma, redenção e renovo. Quando isso acontece pela primeira vez na nossa vida, a gente chama de quê? Conversão, não é isso? Só que isso tem que acontecer ainda na nossa vida várias vezes e a gente chama isso de santificação. O processo de santificação é o processo diário de renovo, de retorno, de volta àquilo que é fundamental, de retornar os nossos olhos para Deus quando a gente se desvia o olhar. Segunda aplicação aqui que eu quero fazer com vocês, senão não termino antes das 3, é que se essa é a palavra de Deus para nós, se é verdade que o que está escrito aqui é o próprio Deus falando conosco, então eu quero te dizer algo aqui para te encorajar nessa missão de dedicar tempo a isso aqui, a esse livro, a essa palavra. É muito evidente ao longo da leitura da Bíblia que com apenas uma palavra nosso Senhor pode modificar completamente a realidade. Com apenas uma palavra. Vamos ver? Jesus encontrou um coxo certa vez. O que ele disse para o coxo? Levanta. O que aconteceu? Ele levantou. Jesus chegou para ver Lázaro, Lázaro tinha morrido. O que ele disse? O que aconteceu? Jesus disse para os demônios que estavam assolando a vida daquele homem lá: saiam. O que aconteceu? Jesus estava no meio de uma tempestade, barco balançando, os discípulos achando que iam morrer, acordaram Jesus. Jesus na tempestade, o que Jesus disse? Acalmem-se. E o que aconteceu? A palavra diz que os ventos se acalmaram, o mar se acalmou. Aquele centurião vai procurar Jesus com um servo doente, enfermo. E Jesus fala que vai lá curar o servo. O centurião, que era romano, que nem judeu era, ou seja, que não compartilhava da religião de Jesus ali, o que o centurião fala para Jesus? Não, Senhor. Não precisa ir, não. Basta que o Senhor dê uma ordem e o meu servo lá será curado. Gênesis 1.
Deus diz assim: haja luz. O que acontece? Um sol gigantesco aparece no céu. Uma palavra pode ou não pode mudar a realidade? Até me lembro aqui, na faculdade, eu me lembro que tinha um pessoal lá da física, né? Tudo nerd, tudo nerd. Quem faz física é nerd. Ninguém faz física aqui, né? Que bom. O pessoal usava uma camisa assim, Ronei. E Deus disse, aí um monte de fórmula, que eu não sei nem o que significa. Um monte de fórmula, delta, gama, integral disso, daquilo, x ao quadrado, um monte. Aí no final, e houve luz. Só que não é isso que a Bíblia fala para a gente. Não houve ali um projeto, assim, Deus não criou uma receita, Deus somente ordenou. Ele falou, haja luz, e houve luz. Só isso. Esse é o poder do nosso Deus, meus irmãos. O poder do nosso Deus é o poder em que apenas uma palavra pode mudar a nossa realidade. Pode curar, pode restaurar lares, pode reconciliar inimizades, pode amolecer corações. Pode te satisfazer num momento em que nada parece fazer sentido para você. Pode trazer vida onde não há mais vida. Esse é o poder do nosso Deus. E por que é que a gente, então, não está debruçado, não está acessando isso dia e noite? Se com apenas uma ordem, nosso Deus muda a realidade, se esse poder está disponível para nós, por que é que a gente sabe mais o que acontece no mundo do que a palavra diz para a gente? Quero dizer assim, olha, por que é que a gente sabe mais o que acontece na vida dos políticos, com o presidente, com o juiz, com o candidato da oposição, com o deputado, do que o que o próprio Rei dos Reis diz e faz, e fez e fará? Por que isso ocupa mais a nossa intenção, o nosso interesse? Por que a gente está mais preocupado com o que os homens do palácio estão fazendo, do que entender como Davi, esse mesmo Davi aqui, como ele lidou com o fato de que ele foi perseguido pela autoridade dali, do mundo que ele vivia. Saul, então rei, começou a perseguir Davi para matá-lo. Como que Davi agiu? A gente não sabe, ou a gente esquece, e a gente quer agir conforme um outro político recomenda para a gente agir. Dizendo assim, eles estão nos perseguindo, eles querem acabar conosco. Davi viveu a mesma coisa. Como que ele reagiu? A leitura da palavra, ela também nos traz sabedoria para agir em situações como essa e tantas outras situações. A gente acaba mais bem informado da polêmica da semana, mesmo sendo uma polêmica gospel, do que da vontade de Deus para nossas vidas. A pergunta que a gente tem que refletir hoje aqui, que eu gostaria que vocês levassem para casa,
Por que a gente não está cheio da palavra de Deus? Por que a gente não está transbordando? Por que quando eu enfrento um problema, a primeira ideia que me vem na cabeça não é um princípio bíblico, e sim uma recomendação que um colega do trabalho me deu? Sei nem de onde ele tirou isso. No versículo 7, ele fala que a lei do Senhor é perfeita, que os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. No versículo 9, ele diz que as instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. No versículo 10 e 11, que a palavra do Senhor é mais desejável que o ouro, mesmo o ouro puro. Ou seja, é o nosso maior tesouro. Ah, se a gente lembrasse dessa verdade todo dia. Se a gente lembrasse dessa verdade todos os dias, a gente não precisaria pensar por mais de 5 segundos qual foi a última vez que Deus falou conosco. Eu não sei o que você anotou aí, mas o que eu quero te dizer é que Deus está falando com você agora, porque nós estamos lendo e meditando na palavra dele, e que ele falará com você todas as vezes que você se sentar e abrir a Bíblia para ler, porque essa é a palavra dele. Esse salmo é maravilhoso. Ele mostra para a gente que há beleza no mundo, mas que é a Bíblia que nos mostra o caminho. Esse salmo mostra para a gente que Deus é grande e que eu sou pequeno. Olha o pão de açúcar, gigantesco, e eu sou pequenininho. Mas a palavra mostra que há mais diferenças entre eu e Deus do que só o tamanho. Ele é perfeito, eu sou falho. Nosso Deus é santo, eu não. Eu sou pecador. Ele é nosso herói. E eu sou o bandido. Ele é o redentor, como Davi fala no último verso. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Ele é o nosso redentor. Eu e você somos quem precisamos de redenção. Queria que você fechasse seus olhos agora. A gente vai fazer uma oração, mas antes da oração, eu queria que você imaginasse uma coisa. E é mais fácil imaginar de olho fechado. Fecha aí, ninguém está te olhando. Imagina que você está num palácio. Mas assim, imagina coisa cara. Piso de ouro. Imagina coisa assim, cristal para tudo quanto é lado. Iluminação. Imagina que o lugar é muito, 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 muito grande, que você não consegue nem ver a parede, de tão longe que é. Imagina isso. Imagina que tem uma cadeira. E você está se sentando nessa cadeira. Agora imagina que na sua frente está um trono. E nesse trono, nosso Senhor está sentado ali. E que Ele começa a falar com você sobre o que Ele fez, sobre o que Ele está fazendo e sobre o que Ele vai fazer. Imagina essa cena, que cena gloriosa.
O dia que isso vai acontecer, meus irmãos. Mas agora, imagina que você está sentado ainda, mas não mais nesse lugar. Você está sentado na sua casa, na sua cama, no sofá, numa cadeira, e que nas suas mãos está a Bíblia, e que você está lendo ela. O que eu quero dizer para você é que essas cenas são as mesmas. De um ponto de vista aqui metafísico, é a mesma coisa que está acontecendo. Quando você se senta para ler a palavra de Deus, é como se você estivesse no átrio do palácio, ouvindo o próprio Deus falar. A Bíblia é o único livro em que você lê na presença do autor. Você quer ouvir mais o Senhor falando com você? Ouça com os olhos. Olhe para esse mundo maravilhoso, fabuloso, majestoso, e olhe para as letras da Escritura Sagrada também. Que essa verdade, meus irmãos, possa penetrar no nosso coração essa manhã. E que a gente passe a enxergar não só Deus na criação, no mundo, mas que a gente possa enxergar Deus na palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Criador, nosso Redentor. Meu Deus, nessa manhã eu só quero te agradecer, Pai. Porque o Senhor não se limitou em falar conosco através da criação. Porque mesmo o Senhor demonstrando a grandiosidade, toda a sua glória na criação desse universo, o Senhor se deu ao trabalho, meu Deus, de falar numa língua que a gente conseguisse entender, letra por letra, palavra por palavra, que a gente pudesse raciocinar, que a gente pudesse meditar, e que através dessas palavras o Senhor fala conosco, o Senhor transforma a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado por essa graça, Senhor. Isso é uma graça. Que nós tenhamos a compreensão do peso que a Tua palavra tem para nós, que a Bíblia Sagrada tem para nós. Que nós possamos, ó Deus, meditar nela dia e noite, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a entender o que o Senhor fala ali. Coloque mentes iluminadas para nos explicar. Coloque material de apoio para nos explicar. Ou simplesmente ilumine a nossa mente, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que a mesma mão que pintou esse céu é a mão que pode fazer a gente encontrar o Senhor nessas páginas aqui, meu Deus. Que essa seja uma prática da nossa vida, de todos os dias, Deus. Que nós possamos encontrá-lo, ó Pai. Que nós possamos sentir falta disso. Que nós possamos encontrar um tempo, ó Deus. Ajuda a gente a organizar a nossa agenda, Pai. Ajuda a gente a nos livrar das distrações, Senhor. Ajuda a gente a perder o interesse de ler coisas secundárias antes de ler a Sua palavra. Que nós sejamos bem informados, mas que muito mais nós sejamos cheios da Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Fala conosco essa manhã. Planta em nós esse desejo, Deus. Planta em nós
o desejo de retornar a essa prática tão fundamental